que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, meus amigos. Estamos iniciando mais um Inimigo Cultural. Hoje com a presença do arquiteto Paulo Leônidas. Bom dia, Paulo. Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Bom dia. Eu gostaria de falar desse teu projeto Arquitetura do Cinema. Pois é. Na verdade, é uma longa história. Eu vou tentar resumir um pouquinho. Eu sou arquiteto, né? E tive a felicidade, há umas décadas atrás, por um acaso, né? Eu fui convidado a fazer uma parte da arquitetura de um cenário, num estúdio, de cinema. E pela primeira vez entrei lá e descobri, na verdade eu já era um cinéfilo, entendeu? Eu já via muito cinema, gostava de cinema, inclusive tinha uma série de indagações, né? Como é que faz? Como é que ele conseguiu fazer isso? E todas aquelas coisas todas que a gente se pergunta, né? E quando nessa primeira oportunidade que eu tive, eu vi um universo muito interessante, e um universo muito interessante que relaciona, digamos assim, a arquitetura e o cinema. E comecei a me dar conta, né, que, historicamente, né, desde o início do cinema, a arquitetura sempre esteve presente. E cada vez que a gente vê cenas de filmes bacanas que a gente gosta, de filmes exemplares, na verdade, boa parte do contexto da cena é a arquitetura, né, que são os ambientes, né, os locais e tal, né, que são planejadamente escolhidos, né, é uma coisa muito minuciosa, porque a arquitetura, no caso, os cenários, os locais de filmagem, eles se tornam, digamos assim, o universo da narrativa. Porque sem esse fundo, digamos assim, né, tu não consegue narrar a cena, né? Então, o próprio local ou o cenário e tal já denota, né, as condições psicológicas da cena. A partir daí, então, eu comecei a trabalhar como arquiteto de cinema. Esse viés. Isso. Foi isso que, quer dizer, a gênese foi essa. Aí também começaram a acontecer várias... Aí comecei a adquirir material, conteúdo, bibliografia e tal. Comecei a ter outras indagações também, né? Vi também, percebi durante essas décadas, que havia assim um vazio teórico muito grande sobre isso. Porque aí eu comecei a fazer, certo? E aí comecei a fazer e comecei, mas deve ter uns livros aí que, né, que oriente a gente. Fui atrás dos livros, né? Fui atrás dos livros. Conseguiste? Muito poucos, né? Porque tem muito livro sobre cinema, né? Sim. Tem muito livro sobre mas só com imagens, não teorias. Mas até tem alguns sobre teorias, mas teorias sobre o cinema, a direção de cinema, a direção de ator. Não sobre filmes. Não sobre a arquitetura do cinema. Especificamente. Né? E nos livros de arquitetura, que existem muitos livros, né? Bibliotecas imensas de livros sobre arquitetura, raramente tu encontra um título sobre cinema. Sim. Né? Então, nesse vazio teórico, aí, nesse limbo que eu me encontrei, eu resolvi, então, já que não tem tanta coisa e tal, vou começar a fazer por mim. Então, nesses últimos períodos, aí, eu tenho uma pesquisa acadêmica, né? Estou trabalhando sobre arquitetura de cinema, e tentando, digamos assim, colaborar um pouco... Mas é um doutorado? Tu está fazendo? Amanhã eu tenho a banca do mestrado. Mestrado. Certo? Dissertação, então. Dissertação, e depois eu vou iniciar o doutorado no final do ano. Mas é isso, sim, mas ao longo desse tempo eu tenho ministrado cursos, né? Do qual eu já participei, que são excelentes. Tenho escrito artigos para revistas, para congressos, essas coisas todas. Eu estou tentando, assim, digamos a forma, assim, eu me especializei um pouco nessa área da pesquisa da arquitetura do cinema, juntamente com a minha prática. Por que te voltaste com esse olhar específico, essa área? Olha, na verdade, assim, eu acho que desde criança, eu tinha uma certa imaginação cinematográfica, né? Sim. Eu sou da geração que, digamos assim, que ligou pela primeira vez uma televisão, né? E viu aquelas coisas, né? Eu sou da geração que surgia a televisão, né?
Eu fiquei muito impactado com aqueles seriados que haviam, faroestes, de Zorro, de aquelas coisas assim. Eu era muito encantado com aquilo. E já na adolescência, então, tendo contato com um cinema mais profundo, digamos assim, né? No caso, a novela vague, o cinema novo, o realismo italiano, que fazem um pouco parte da minha geração. Eu começava a olhar os filmes e disse, pô, mas como é que os caras fizeram isso? Que ambiente legal, que hotel incrível, onde é que fica isso? Que escadaria, né? Que castelo, interior de castelo perfeito esse. E, obviamente, eu comecei a descobrir que boa parte daquelas imagens, na verdade, não eram concretas, digamos assim, não eram físicas, mas eram efêmeras. Construídas para durar pouco tempo, né? Então, eu comecei a me interessar sobre essa área da arquitetura, e é uma área que exige muito, né? E eu acho que juntou uma série de coisas minhas, né? E acho que eu consegui, tive a felicidade de unir duas coisas que eu gosto muito, né? E que é bacana também, né? Então, até hoje eu posso te afirmar que eu me entusiasmo muito ainda com esse conteúdo. Tu tens já uma agenda, né, para esse mês? Eu tenho feito assim periodicamente cursos, né? E eu tive a super felicidade, eu fiquei muito contente que a Cinemateca Capitólio, né, a nossa Cinemateca, Patrimônio, né? Patrimônio. E eu acredito que só existam 3 cinematecas no Brasil. E a gente tem uma aqui em Porto Alegre, né? Então é bom ressaltar isso, né? Bom ressaltar. E eu tive o convite do pessoal lá da Cinemateca para ministrar um curso, agora no mês de dezembro, dia 14 e 15, intitulado A Arquitetura do Cinema, certo? Quando? Dia 14 e 15 de setembro. Setembro. 2 tardes, são 3 horas cada tarde. E eu vou tentar fazer uma abordagem assim do que significa a arquitetura do cinema. É um curso que eu já dei em alguns lugares. Eu agora, já nessa versão da Cinemateca, eu vou acrescentar outros dados que eu já produzi, então acho que ele está bem mais consistente também. E eu vou tentar assim abordar um pouco. São cursos legais assim no ponto de vista de quem gosta de cinema, porque tem muitas imagens. Tem muitos recortes de filmes, sabe? Tem muitos pedacinhos de filme que eu acabo mostrando no curso. Então, é um curso assim bastante oxigenado, digamos assim, porque tem uma parte teórica, mas, ao mesmo tempo, eu vou exemplificando com pedaços de filme, com cenas e tal, para poder, digamos assim, mostrar para as pessoas, né? Eu sou muito preocupado assim, porque com a formação profissional. Sim. Né? Com a formação profissional. Porque os alunos que saem das universidades de comunicação, de cinema, ou os alunos que saem das faculdades de arquitetura, em nenhuma dessas instituições, digamos assim, não existe, na verdade, uma disciplina voltada para isso. Sim. E muitos alunos têm vontade que cruze, fazem essa intersecção. E o pessoal, às vezes, quer ser diretor de arte, quer ser cenógrafo, quer fazer cenografia de cinema, quer fazer cenografia de eventos, né? Toda essa parte arquitetônica, assim, e obviamente não tem aonde procurar esses conteúdos, essa formação, né? Então também é uma luta que eu venho tendo nos últimos anos dentro das academias, digamos assim, para ver se a gente consegue incorporar, porque é um negócio, digamos assim, um negócio do ponto de vista do business de bilhões no mundo, né? É um mercado de trabalho fantástico, né? Que gera negócios. Abriria várias portas para estudantes. Geração de emprego e renda, né? Se tu hoje ligar uma TV, qualquer coisa que apareça na TV do ponto de vista da ficção, ou dos ambientes jornalísticos, assim, dos jornais e coisas, e programas televisivos, tu vai ver cenários locais, ambientes e tal, e aí tu vê ali, normalmente nos filmes, naqueles créditos finais, ou até nos primeiros créditos, tu vai ver ali, tem diretor de arte, tem cenógrafo, tem uma série de profissionais, e tu vai ver que a maior parte deles tem uma formação em arquitetura. Sim. Então, é um mercado de trabalho importantíssimo, né, que dentro de uma indústria de bilhões de dólares, que a gente acaba dando a ele uma certa invisibilidade, né? Inclusive nos conteúdos acadêmicos, né? Eu assisti uma palestra, estou muito interessante, sobre Notre Dame. Então, Notre Dame foi uma indagação que eu fiz. Na verdade, o pessoal lá da Escola da Câmara Viajante, um abraço para todos lá,
eles me convidaram para falar sobre cinema, né? Mas eu estava muito impactado com... Eu sou muito ligado em patrimônio também, né? Como Sim. arquiteto, eu tenho um olhar sobre o patrimônio, né? E na época, recentemente, foi no meio de abril, teve aquele incêndio da Notre Dame, e aí eu resolvi, então, mudar um pouco, né? Eu achei que era um momento da gente pensar um pouco sobre essa questão, né? Sim. Do patrimônio, das pré-existências, do patrimônio que acaba ruindo, ou de alguma outra forma se deteriorando, né? O que fazer com esse passado? Então Efêmero. Do efêmero, né? O que fazer, reconstruir, não reconstruir, fazer de que jeito e tal. Então eu achei que a discussão que a gente provocou lá sobre a Notre Dame, né? Na verdade eu peguei a Notre Dame como um mote, né? Sim. E tu expandiste. Expandi junto com na época tu viste que tinha um painel lá que eu convidei o professor Rogério Soares, que é um cara que tem um trabalho acadêmico sobre semiótica muito importante, e o professor José Francisco Alves, que é o coordenador do Patrimônio Histórico aqui de Porto Alegre, Que é ótimo. que é uma ótima pessoa, um ótimo pensador. Profissional. E aí nós três assim fizemos um ping-pong lá sobre a questão da Notre Dame e dos bens culturais, né, que acabam ruindo ou de alguma forma tem algum desastre, e o que fazer com o futuro deles, né? Porto Alegre, na verdade, tem muitos exemplos disso, né? Sim, mercado público, por exemplo. Mercado público. Atualmente nós estamos vivendo uma situação moribunda, digamos assim, do ponto de vista da arquitetura histórica, que é a Casa Azul, ali na Riachuelo, Casa Azul. E Estão outros... esperando que caia, né? Sim, estão esperando que caia. E então assim a gente levantou esse, porque eu como arquiteto, né, fico preocupado. O cinema é muito interessante porque o cinema ele acaba sendo uma espécie de arqueologia da arquitetura, certo? Né? Se tu pensar hoje, além das fotografias, é claro, né? Apesar que cinema é fotografia em movimento, mas assim, se tu pensar hoje as Torres Gêmeas, né? Muitos filmes se passaram com, digamos assim, com as Torres Gêmeas como um cenário, fundo, né? Hoje não existe mais as Torres Gêmeas, né? Então a imagem em movimento, ela meio que faz uma espécie de um simulacro da nossa vida real, né? Isso é o que distingue o cinema, né? É ele ser em movimento, né? E o fato dessa cartografia, digamos assim, de fluxo que o cinema faz, ele dá um aspecto de realidade, né? É Sim. Isso que impacta as pessoas, né? O sentido de realidade. E aí, voltando às Torres Gêmeas, o cinema ele digamos assim, datou muito em alguns filmes as Torres Gêmeas como protagonista. E elas não existem mais, mas elas estão lá no cinema. O Spider-Man chegaram a fazer Exatamente. as cenas nas Torres Gêmeas, mas em respeito às vítimas, eles não editaram, né? Então, assim, se tu quer hoje em dia ver as Torres Gêmeas em movimento, só nos resta o cinema, né? Então, o cinema, eu sempre digo, o cinema é a arqueologia da arquitetura. Porque se tu olhar para o cinema tem quase 120 anos, tem 120 anos praticamente, né, de existência. Tu vai poder ali, cavando, minerando no cinema, tu vai descobrir situações arqueológicas da arquitetura, de Sim. coisas que não existem mais, aspectos de cidades que já não existem mais, ruas, avenidas, pessoas, edifícios. Está tudo lá no cinema registrado. Então, o cinema, na verdade, ele é um patrimônio. Sim. Ele é um patrimônio imaterial, muitas vezes, mas ele é um patrimônio assim, do ponto de vista arqueológico, que tu pode recorrer a ele, né, para entender os espaços que já não existem mais. Me fala um pouco dessa tua experiência em seriados, documentários, onde tu produziste e dirigiste. Olha, eu na verdade, como eu te disse, na década de 80, por uma situação, uma casualidade, eu acabei ingressando na área do cinema e fui trabalhar, então, como arquiteto, diretor de arte, cenógrafo e tal, né? E eu trabalhei com projetos grandes, né? Principalmente muita publicidade, obviamente. Depois, uma época, eu tive alguns anos na Globo, trabalhando também como cenógrafo, né? Trabalhando junto a núcleos, né? Tipo novelas, né? Fazendo casas de novela, escadarias, as coisas todas. E na parte de eventos também, desenhando para as novelas, né? E assim, durante os primeiros 10 anos, assim, foi um aprendizado, né? Foi um grande aprendizado, porque
como eu falei anteriormente, a gente tem um vazio teórico, né? Quase não tem livro sobre isso, certo? Né? Não tem nada. Então, assim, é um aprendizado muito empírico. Eu te confesso que eu não gostaria que a nova geração passasse por o que eu passei do ponto de vista empírico. Em escrever alguma coisa? Bom, e aí, sim, eu estou escrevendo agora, vou ver se ano que vem eu lanço um livro, que é uma espécie de um manual. Mas, assim, aí o que acontece? Eu aprendi ao lado de diretores, digamos assim, o fazer cinema, né? E 10 anos depois, de novo, uma certa casualidade, né? Porque da vida eu sempre não sei se é causalidade ou casualidade ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas um diretor, a velha história, né? Um diretor, eu tinha projetado todo o filme para ele, e tinha desenhado storyboards, eu tinha uma série de coisas. O filme estava pronto, assim, era para ser rodado, assim, tudo escolhido e tal. E ele teve um problema muito sério, o diretor, e não pôde comparecer nas filmagens, que eram 3, 4 dias. E aí Substituíste? A equipe achou, também tinha datas muito precisas e tal. A equipe achou que então eu deveria tocar o filme, né? Porque tinha cliente, um monte de coisas assim, tal, dinheiro envolvido, preparação toda pronta. E aí eu passei aqueles 4 dias dirigindo o material, editei, né, na edição, tal, o material ficou, todo mundo gostou muito. A partir dali, então, eu comecei a me envolver também com a parte da direção, né? Mas, como eu sempre gostei também, paralelamente, também na academia, que eu fui muitos anos professor da URGS, eu gosto muito de escrever, e comecei, então, a produzir textos para cinema, roteiros, né? É uma atividade que compilar isso. Vamos ver se a gente consegue um dia compilar. Mas eu tenho vários textos, eu tenho materiais produzidos, né, editados e tal, longa-metragens que são de minha autoria, os textos, o argumento, o roteiro, séries de televisão, que hoje em dia, digamos assim, é um grande mercado que nos últimos... Cita algumas que tu participaste para o público. Olha, eu tenho uma que já deve estar na terceira replicagem, que chama-se Colecionadores, certo? Que é uma série que se passa no Brasil, na Argentina e no Uruguai. É muito interessante, de pessoas que têm coleções realmente inusitadas. Mas, na verdade, a série não trata muito... Trata, né, obviamente, sobre as coleções, que são fantásticas, né, que a gente nem sequer imagina que alguém possa colecionar, mas mais também sobre assim, o aspecto da psicopatologia de quem coleciona, né? Porque o colecionador porque o ser que coleciona é um ser bem diferente, né? Tem uma obstinação, né? Tem realmente uma psicopatologia, né? São pessoas realmente de perfis diferentes. Tem uma que também já entrou no ar, que são os refugiados, que é sobre, digamos assim, modernamente, contemporaneamente, os refugiados que procuram o Brasil, né? Tem de toda a ordem, se tu imaginar, tem refugiados iranianos, tem refugiados árabes, africanos, que se refugiam por variadas formas, né? Do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e tal. Então, na verdade, a vida tem, tipo assim, um médico de Bagdá que fugiu por motivos políticos, trabalha em São Paulo numa lavanderia, né? Então, assim, tem pessoas extremamente interessantes, né, que estão no Brasil e aí a série também se comunica com as pessoas que ficaram lá. O Júlio, por exemplo, é de venezuelano. É venezuelano. Então a série também tem esse diálogo com o local de origem, né? Porque realmente a pessoa deixa lá familiares, situações precárias, então a série procura também quem ficou, né? Interessante. Né? Porque não é só a abordagem daqui, mas o cara que está lá, a família que ficou em Bagdá, como é que ficou, como é que se comunica, a mãe, é interessante. Tem uma outra série que eu tenho colaborado, nós estamos agora, digamos assim, iniciando ela, uma série grande, que chama-se Economia Azul, né? Trata do quê? A Economia Azul, na verdade, é baseada num livro, de um conceito de um cara, de uma pessoa realmente fantástica, que chama-se Günter Pauli, é um belga economista, ele é do Clube de Roma,
né? O Clube de Roma, o pessoal saber aí, talvez seja o clube mais fechado, digamos assim, mais prestigiado de pensadores do mundo todo. São poucas pessoas, são muito poucas pessoas. Passaram por lá Einstein, Stephen Hawking, Humberto Eco. Eles, para entrar para ser membro do Clube de Roma, assim, Muito seleto. tem um clube muito seleto. E o Günther Pauli é um cara jovem, deve ter uns 55 anos, maravilhoso, as palestras dele são maravilhosas e tal. Ele pertence ao Clube de Roma e ele trabalha. Ele também foi, agora não é mais, mas ele era o reitor da Universidade da ONU em Tóquio. Então é um cara, né? E ele Altamente qualificado. Altamente qualificado. E ele tem procurado salvar o planeta. Mas o conceito dele não é um conceito de salvar o planeta, simplesmente mandando parar as coisas, que realmente me parece que seja uma estratégia complicada de mandar parar o mundo porque as coisas estão se demolindo. Ele procura, então, com as estratégias econômicas dele, digamos assim, revitalizar e ter uma noção mais pós-industrial. Ele tem um livro, que é esse Economia Azul, entre outros livros, né? Ele tem um livro chamado Economia Azul, que é assim, 100 casos, 10 anos, 100 milhões de empregos. Explica para a gente o que é. Então, o que ele faz? Em 10 anos, ele impulsionou uma série de negócios no mundo. Sim. Assim, e aí, no livro tem esses negócios todos, né? Tipo, fábrica de sapato, em que o sapato é feito com a borra do café. Como assim? Só com a borra do café. É impressionante o sapato. Ou como tem agora, eu não sabia que eu ia falar sobre isso, mas eu podia ter trazido para o pessoal dar uma olhada, livros de pedra, né? Abandonando a celulose, né? Abandonando totalmente a celulose, né? Vinda do vegetal, né? da fibra, e com o resíduo da mineração, tu consegue produzir um material muito, mas muito similar ao papel. Na verdade, a única diferença dele é que ele é um pouquinho mais pesado. O livro, normalmente, é uns 10%, 15% mais pesado. De resto, ele se comporta como se fosse um livro. Só para te dizer, já na China, perspectiva desse ano, vão ser impressos 5 milhões de livros já de pedra. E, nos próximos 5 anos, toda a primeira parte do ensino fundamental chinês terá somente livros de pedra. Interessante. Certo? Então, o Günther Pauli... Então, a série, na verdade, são 24 episódios. Assim como tem um cara aqui no Rio Grande do Sul, que consta no livro, que ele... É um mestre. Ele é um psicultor e ele conseguiu montar, então, uma estrutura de psicultura, só para te saberes, que se chama-se psicultura 3D, né? Em que ele tem tanques, né, açudes, seja o que for, em que ele planta, cultiva, né, cria peixes em 3 andares diferentes e os peixes nunca se cruzam. São técnicas em que certos peixes são mais rasteiros, outros andam a meia profundidade, e tem uns que ficam bem na superfície. Então, ele cria peixes em alturas. Ou, como tem no livro do Günther Pauli, a apropriação na cidade de grandes galpões industriais desativados, que toda cidade tem, né? Uhum. E que, na verdade, eles fazem chamadas horta 3D. As hortaliças, digamos assim, elas são plantadas em vários andares dentro dos pavilhões. E todas elas controladas por andares, né? Então, tu tem uma multiplicação do solo, digamos assim, urbano. Um aproveitamento. Então, são as famosas horta 3D. Muito interessante. Que a gente poderia começar a implantar rapidamente aqui em Porto Alegre, se quisesse. Então, o Günther Pauli ele tem essa visão muito assim avançada, né, do que significa o pós-industrial, digamos assim, e como é que a gente pode superar isso, sempre observando a natureza. Né? Isso é interessante nele, assim. E é um cara assim, provavelmente um futuro prêmio Nobel aí, certo?
Então, a gente fez um acordo, tem uma pessoa aqui em Porto Alegre. Bom, ele também é o autor, só para que eu acho que te interessa muito esse assunto também. Ele é o autor, ele é o relator, né, do documento da emissão zero da ONU. Certo? Ele é o relator do documento da emissão zero. E Multifacetado. o cara ele é um pensador, escreve livros incríveis. Inclusive, um dos mais fantásticos, é um dos projetos que eu gostaria de realizar para o futuro. Ele foi considerado na Feira do Livro de Hannover do ano passado, eu acho que sim, entre os 10 livros mais importantes do século XXI, na área da educação, que ele escreveu 120 fábulas infantis, fantásticas. Meu Deus, o homem é incrível, atua em todas as áreas. 120 fábulas com o pensamento dele, mas são fábulas muito bacanas para crianças, sabe? Ilustradas, maravilhosas. Que é uma das coisas que eu gostaria no futuro de fazer, fazer uma série, né, infantil com as fábulas. Mas o que nós estamos agora produzindo, digamos assim, é uma série Economia Azul, onde trata desses cases pelo mundo. Sim. Então a filmagem vai migrar para vários lugares, entrevistar as pessoas e tal, e transportar, digamos assim, os livros do Guiter Pauli e as suas experiências, né, para a cinematografia. Também tem uma produtora preparando um longa-metragem, que a história é minha, certo? Já tem uma boa parte do orçamento. Tem nome já esse projeto? Na verdade, eu escrevi um livro que eu não publiquei ainda, que é da origem, digamos assim, ao longa-metragem, que depois nós roteirizamos. Chamava-se Final de Partida. Mas sabe que todo roteirista, o cara que escreve para cinema, tem um trauma, né? Qual é o trauma? O trauma é o seguinte: nunca o nome do filme é o nome que tu propôs, porque aí vem o diretor, vem o produtor, sempre altera. Então o nome mudou, é normal. Então tu escreve, bota um nome lindo lá, bastante literário, digamos assim. E aí chega o produtor, não, vamos botar um nome aí que venda, que o pessoal não sei o que e tal, e acaba mudando. Isso mais comercial, é uma coisa marqueteiro. Clássica no cinema. E agora o nome atual chama-se Solar Solarium. É uma história de velhos, todos os atores são velhos mesmo. Então se passa numa espécie assim num hostel para idosos atores. Uma ex-rica, milionária, que tem um casarão, que sempre gostou de arte e sempre se vangloriou de ser uma pessoa lá, ela começa a alugar, pelo fato de sua falência, digamos assim, ela começa a alugar quartos para artistas, né, artistas famosos, né? E uma das artistas, senhoras, na internet, tem lá um terminal lá e ela reencontra na internet um ator que ela conheceu, argentino, na sua época lá, que era apaixonada pelo cara na época lá, tal, em Buenos Aires, numa turnê que ela fez e tal. E eles reencontram e tal. E é na época da Copa do Mundo, de 2014. Então, inclusive, já cenas foram filmadas durante a Copa. Isso seria em Porto Alegre? Em Porto Alegre, tá? Na Copa do Mundo. Sim. E aí diz para ela, eu estou indo para Porto Alegre porque eu quero ver o jogo da Argentina e tal. Eu gostaria muito de te conhecer e a gente voltar aos velhos tempos e tal. Ele era um galã famoso na época e tal. E ela diz, mas é maravilhoso, eu vou te receber na minha mansão e tal. E ela inventa uma história fantasiosa e que ela então passa para os seus colegas e cria-se um tumulto, porque como é que ela vai receber um ator famoso argentino numa casa que não é dela, numa mansão que não é dela e tal. Mas os outros conduídos, então, todos resolvem fazer um papel. Então, um vira o camareiro, o outro porteiro, vira o motorista. É uma comédia de erros, digamos assim. E ele chega em Porto Alegre e tal. Só que ela não sabe que, na verdade, ele é muito mais precário com ele que ela, na vida dele. Falido. E que ele comprou, na verdade, lá na Argentina, um pacote de biscoitos promocional, né? E ganhou as passagens e o ingresso do jogo para a Argentina aqui. Argentina e Holanda, uma coisa qualquer dessa.
pessoal filmou lá, tá, já fez todas as cenas, tá, assim, essas cenas de Copa do Mundo para poder, né, colocar junto ao filme. E é isso, aí acontece uma série de coisas, né, que aí acabam, digamos assim, num final cômico, dramático, né, trágico, digamos assim, quando todos se enfrentam com a sua realidade, né? Bem precária, né? Né, Cada daquela um com sua fantasia, história né? triste. E ele Que tem muito da velhice também. da Né? velhice, né? E aí termina assim, final de partida seria o meu título, né? Sim, sim. Alusão Então ao ele acaba futebol, indo né? para, e, na verdade assim, vou chegar de avião, né? Então ela vai buscar ele no aeroporto, só que ela não encontra ele no aeroporto. Na verdade ele vem de De ônibus. ônibus e vai para o aeroporto. E vai para o aeroporto, tal. Aí no final ele pega um tal, se vai para a rodoviária pegar um ônibus, né? Tudo já tinha acabado, já tudo tinha sido desvendado, digamos assim, daí tal, né? Chateado, deprimido. Ele também no dia do jogo ele é assaltado, espancado Meu e vai para o Deus. hospital. Tem uma série de coisas que acontecem Sim, com sim, ele sim, aqui, sim. aí o pessoal cuida dele. Sim, sim. E aí começam as coisas se aflorarem e tal. E ele vai para a rodoviária, né, sozinho, né, abandonado, não sei o quê. E ela, digamos assim, ela recicla um pouco o seu pensamento, né, porque ela, né, todos ficam chateados, ele com ela com ele, aquelas coisas todas. Sim. E aí, num dado momento, então, eles voltam a se encontrar. Já sem máscaras. Ela vai até a rodoviária para encontrá-lo na sua partida, né? Então o Já, filme já ele sabedor da dos história dois toda. sabendo todo, tal, e aí eles resolvem então, digamos assim, a encarar as coisas como são Ficar mesmo para ser juntos. felizes, né? Então o filme é esse. Bem bonito isso. É um filme assim que lida um pouco com todos esses aspectos, né, da velhice, da verdade, da vida fantasiosa que muitas vezes a gente quer ter, né? Né, e que às vezes as coisas são mais simples, né? A gente pode ser feliz com menos coisas e tal. Sim. E é interessante, assim, é interessante também o aspecto do filme, porque o filme também é uma coprodução, né? Brasil e Argentina, né? Porque envolve parte argentina lá, ator argentino, né? E, e atores brasileiros, então atores nacionais importantes. Então acho que vai ser, espero que dê Até em certo. termos de mercado de trabalho, né? Porque os idosos, em geral, não têm É, papéis, né? eu tenho uma certa ligação. Na verdade, uma história que eu já tinha escrito, assim, na verdade, o meu trabalho, assim, eu tenho por característica sempre ter insights, né? A gente está pega um negócio, olha uma, eu gosto muito as coisas estão todas na nossa volta, sabe? Basta olhar. Basta olhar. Eu tenho uma correspondência, eu sempre gosto de contar essa correspondência que é entre um pintor, aquele romântico francês, tentando me lembrar, que fez a Liberdade Guiando o Povo, agora, tá, um grande amigo de Chopin, e tem umas cartas dele, né, dessa correspondência dele, e aí ele pergunta lá pelas tantas, ele pergunta, mas como é que porque o Chopin ele tinha uma característica muito grande, as pessoas acabavam assoviando nas ruas de Paris as suas músicas, né? O começo delas, ele era um cara popular, midiático, assim, né? E de muita produção. E aí ele disse, nas cartas ele inquire assim o Chopin, assim, tipo, mas como é que tu consegue fazer coisas tão sensíveis, né? Que as pessoas logo se apropriam e assoviam e cantarolam e tal, né? Então, que bacana, né? Isso é como tu consegues. Mas como é que tu consegue? Ele disse, mas eu vou, então, aí numa outra carta assim, então eu vou te revelar. Como é que eu consigo? Eu saio pelas ruas e fico ouvindo as pessoas cantarolando e assoviando. Volto para casa e componho, porque as coisas estão no ar, ele disse. Sim. Né? As músicas já estavam lá. Que lindo, né? Bonito isso. Né? Eu via lá um verdureiro assoviando, essa melodia, ele voltava para casa e trabalhava em cima dela. Então, na verdade, essa interlocução com as coisas, e eu sou um pouco assim, sabe, assim, claro, obviamente não sou o Chopin, mas assim, eu vejo uma situação e aí eu pego o celular, um papelzinho, e boto ali uma frasezinha e guardo, assim, vou guardando, né? Então esse argumento eu já tinha, assim, sobre essa história da velhice,
da comédia, da farsa, né? Qual é o elenco, assim, gaúcho, por exemplo? Olha, na verdade, eu não posso te precisar o elenco gaúcho. Se não me engano, tem como é o Gilmar Messias. Acho que tem a Irene Bias. Eu não sei te dizer. Não sei te dizer, porque eu estou fora dessa parte de elenco, de casting. Eu tenho acompanhado ainda algumas coisas, assim, mas tem um elenco, né, que é um elenco difícil, porque tem que ser idosos mesmo. Não é fácil tu dirigir idosos, né, porque tem um cansaço, tem um tempo também. Acredito que vai ser uma tarefa importante para o diretor isso. E ele já começou a ser feito? Não, na verdade está em pré-produção, Tá em né? pré-produção. Porque isso é uma coisa assim, é que nem tu construiu o Empire State Building, né? Tem que ser muito planejamento para que naqueles dias ou naquelas semanas de filmagem tudo dê certo, né? E obviamente eu acho que estão aguardando também algum outro investimento e tal, mas está programado para já 2020, né? Então, mas eu tenho escrito outras coisas, assim, eu estou com o pessoal me procura também, né? Assim. Te pedem o quê? Agora um pediu para salvar um material. Como assim? Eles estão há um ano rodando um material com uns caras aí, que é bem interessante, eu vi o material, que andam de scooter, de lambreta, de Vespa, sabe? Sim. Só que os caras andam pela América, certo? Assim, os caras atravessaram os Andes de scooter, os caras foram até o Pantanal, imagina, tu ir de Vespa até o Pantanal, é uma loucura, né? Interessante. E o material é muito bonito, porque os caras correndo lugares incríveis, é um grupo grande de scooters e tal, eles filmaram, eles conversando e tal. É um material longo, sabe? Longo, enorme, gravado durante muito tempo. E eles vão fazer agora, no final do ano, no verão, eles vão de scooter, esse grupo, e claro, imagina uma viagem sempre dessas longas, acontece façanhas, coisas incríveis, peripécias, Sim, acontece de tudo, né? E eles filmaram tudo. E eles vão agora, no verão, eles vão até Ushuaia, de lambreta de Vespa. De novo? Não, mas sabe onde é que fica o Ushuaia, guria? É longe. Eles vão de Vespa, de scooter até lá, certo? E aí seria, digamos assim, o último segmento da filmagem, né? Só que nesse interregno, o pessoal começou a olhar o material e montar o material. E o material, apesar de ser rico, visualmente interessante, tem uma série de circunstâncias e tal, ficou meio morno, assim, ficou sem impacto, entendeu? Assim, ficou meio repetitivo e tal. E aí um colega meu, um amigo meu, dono de uma produtora e tal, me procurou, que agora uma tarefa que eu vou fazer agora, a partir da semana que vem, digamos assim, de olhar todo o material e realmente escrever um texto, alguma coisa. Um roteiro. Um roteiro. Eu já imaginei uma coisa para salvar, ele não sabe ainda, que é um fim ficcional, que vai ter que ser rodado, uma ficção, mas para poder assim, dar um engate nessa história toda. Porque muitas vezes o que acontece no cinema? Tu tem uma bela atriz, tu tem um belo lugar, tu tem uma história, mas o troço fica sem graça, né? Porque não tem uma narrativa encantadora e tal. Então agora o roteiro é básico, né? Agora caiu no meu colo essa história de poder achar uma história para contar com as imagens já. Um fio condutor e uma solução para, porque todo filme tem que terminar, né? Não adianta apagar a luz, né? Tem que ter um fim, né? Então que eles não têm um fim, eles rodaram e tal e acaba como começa. Os caras fica um negócio sem muito. Então eu estou fazendo isso. O que mais? Vou tentar me lembrar. Eu tenho alguns roteiros escritos que agora semana que vem eu vou apresentar também para. Eu tenho assim, uma expressão no cinema que chama-se pitching. O que é um pitching? É quando tu tem lá um menu de roteiros, né, de histórias, de ideias, e aí tu agenda, digamos assim, uma apresentação, né? Então tu apresenta ali para um grupo de produtores, né, as tuas ideias, as tuas possibilidades de roteirização, né? Porque tem uma demanda muito grande hoje em dia da indústria cinematográfica, né? Todos esses canais a cabo, vídeos on demand, tipo
Netflix e outras similares. Isso acabou É um campo muito acabou ampliando a necessidade, porque assim chega um momento que esgota os conteúdos. Eu vejo muitas pessoas agora falando do Netflix, dá um exemplo só, né? Não estou fazendo propaganda nenhuma do Netflix, mas tipo assim, pô, já vi tudo, né? Aquelas coisas assim, né? Então assim, as pessoas têm essa sensação, né, de que querem ligar a televisão ou o computador e ver um filme diferente. Novo, Só que tu não produz filmes que nem abrir uma torneira, né? Então assim, o mercado ele está num ponto assim de muita demanda. De muita demanda de conteúdos televisivos, né, cinemáticos. Então, e Porto Alegre tem uma tradição brasileira disso, existe alguns investimentos, né? A gente tem grandes produtoras aqui, né? Então, esse pitching que eu estava te comentando, regularmente se apresenta para as produtoras, digamos assim, as suas ideias, os roteiros, as defende, né? E, eventualmente, o produtor cinematográfico se interessa por aquela história, que pode render também um bom negócio e tal, né? E ter comprador, né? Porque, na verdade, o mercado é o mercado televisivo, cinematográfico, que se compra, né? Existem grandes feiras no mundo, assim como feiras de livro e tal. claro. Tu tem feiras de cinema que tu vai lá e coloca os títulos, né? Então, é um mercado bastante ativo nisso aí. E eu tenho alguns projetos escritos, assim, espero realizá-los. E a sua dissertação versa sobre isso, cinema também, ou não? Na minha dissertação, a primeira parte da dissertação é uma coisa que eu sempre quis ter para mim, que é, digamos assim, uns elementos estruturantes dessa intersecção, que eu não tinha visto em livro nenhum, assim, tipo, onde é que se intersecciona mesmo, né? Quais são os conteúdos simbólicos que estão sempre presentes? Isso é uma espécie assim de léxico, certo? Sim. Isso eu consegui fazer em 3 capítulos da dissertação, que eu chamei de segmentos estruturantes, que, digamos assim, ali é um recorte que eu acho que pode ser interessante para as pessoas entenderem isso, né? Tá? Depois, digamos, a dissertação mesmo, o corpo de resistência que eu peguei como mote, eu peguei a cidade de São Paulo, tá? E a representação simbólica da cidade de São Paulo na cinematografia paulista. Então, o que aconteceu a partir da década de 50, que é onde se implanta, digamos assim, o cinema profissional paulista, e onde também a cidade de São Paulo recebe seus grandes, né, edifícios e ruas, avenidas. Então, eu peguei e fiz um levantamento historiográfico de todos os filmes realizados em São Paulo, a partir da década de 50. Então, achei quase uma centena de filmes, né, feitos por paulistas. Tive a felicidade de poder olhar todos certo? Durante um bom período, imagina, levei mais de 2 anos fazendo. E dessa quase centena de filmes, eu tirei 43 filmes, que são 43 longas-metragens ficcionais, que mostram claramente a cidade de São Paulo. Né? Claramente, tem sequências, tem cenas das pessoas na frente de edifícios, em avenidas, tudo. Né? Então, eu selecionei, são mais de 500 imagens, certo? São mais de 500 imagens, frames, né? Fotinhos tiradas dos filmes. A partir dali, desse levantamento, eu fiz digamos assim, eu alinhei, né? Tem uma série de, assim, tipo, alguns critérios, como analogias, reciprocidades de imagens, imagens iguais, mesmos ângulos, mesmos lugares, e fui separando isso. Sim. Né? Trabalho mortal, hein? Sim, e aí através meticuloso. Depois eu tirei categorias disso, tipo assim, como é que a cidade de São Paulo é representada no cinema paulista? Então eu tirei ali 7 ou 8 categorias, né, para poder ser de categorias referenciais, tipo assim, uma categoria 30%, imagina, de 42 longas, 30% dos filmes aparece a cidade à distância. Sim. A câmera está fora da cidade e aparece só o skyline da cidade. Então, tem uma elaboração conceituosa por que se vê a cidade à distância. Ou também tem assim quase metade dos filmes
tem visões panorâmicas, vista de terraços, de balcões, certo? Né? Tem a questão da verticalidade. Os filmes aparecem sempre com a câmera baixa, aparecendo os edifícios altos, as pessoas olhando para cima. Então, eu arrolei isso. Tem a questão da mobilidade urbana. Tem uma série de categorias. Né? Então, e aí mostra ali os filmes que acontecem isso. Né? E, claro, tem uma consideração sobre isso, né? Que é a consideração que eu chego, digamos assim, contemporaneamente, é que o cinema inicia essa duplicação da imagem em movimento, né? Da cidade em movimento. Ele duplica, né? Sim. O nome da dissertação chama-se A Duplicidade, porque o cinema cria uma outra cidade, uma duplicação dela, né? Não é nem um espelhamento, é uma duplicação, um simulacro, e cria essa ideia de que a cidade hoje contemporânea, no caso de São Paulo, ela é mais de uma cidade, porque talvez hoje já as imagens estão superando a fisicalidade da cidade, porque agora tu tem a cidade no celular, no laptop, né? A mesma cidade pode ser vista em várias circunstâncias. Então, o fenômeno que aconteceu no mundo, digamos assim, no século XX, e agora muito mais intensamente no século XXI, digamos assim, a superposição do mesmo conteúdo em diferentes mídias. Então, tu tem a cidade hoje, né, essa a ideia toda é assim, é que a cidade ela não é só construída pelos seus objetos físicos, mas ela é construída pelas imagens impregnadas na nossa mente. Então, a boa parte da população brasileira nunca foi a São Paulo, mas todos a conhecem e têm uma ideia. Por que tem a ideia ou a noção, uma imagem que vem sempre na mente, de coisas assim? É que isso aí é uma acumulação das imagens midiáticas que vão impregnando e vão criando uma imagem construída, entre aspas, na mente das pessoas. Então, na verdade, nós sempre temos a dupla, a coisa física e a coisa mental. E as duas sempre estão juntas. Mesmo quando a gente olha um edifício fisicamente, atravessando essa rua e olha um edifício, na verdade, a tua mente também está sendo auxiliada para entender aquele edifício através de uma série de coisas que tu acumulou durante a vida de imagens arquitetônicas. Então, a ideia da duplicidade é essa, né? O século XXI ele inaugura uma ideia de uma cidade que não se limita mais à sua geografia, aos seus espaços físicos, né? Toda uma simbologia. Como diz um pensador, o portão da cidade foi substituído pela imagem telemática. Tu ingressa na cidade agora através de coisas telemáticas. Sim. Não ingressa mais pelo portão, né? Então, a cidade contemporânea ela é muito mais assim, ela é muito mais construída no nível da abstração do que o nível da fisicalidade, né? E aí vai se criando os mitos. Então, todo o trabalho é para e aí tem um estudo de caso sobre o Copan. Tem um capítulo só sobre o Copan, né? E explica por que a resposta, né, por que alguns prédios ou a cidade Copan é aquele prédio, aquele curvo, sim, né, sim, tal. curvo. Por que certas coisas assumem um status mítico? Sim. Né? O que leva um edifício a ser tão conhecido? Né? Ou uma cidade ter uma imagem, né? Tem um documentário recentemente então, sobre o status mítico, né? Então, o Copan é seguramente o objeto arquitetônico mais filmado no Brasil. Né? E é uma incidência enorme de filmes paulistas que se passam ou têm o Copan nas suas cenas. Então, uma das partes da dissertação é explicar por que o Copan é escolhido por isso. Né? Por que dá a ele esse status tão mítico, né? Então é mais ou menos isso. E tu já qualificaste? Amanhã. Amanhã? Daqui a 24 horas. Está tranquilo assim? Não sei se estou tranquilo, mas eu vou fazer o quê, né? Mas é isso, assim, é uma pesquisa e eu acho que na verdade o mais assim bacana, assim, do que eu gostei de ter feito é ter feito várias categorias, né? As categorias da intersecção, as categorias referenciais, simbólicas e tal, que eu acho que pode vir a ser um documento, certo? Para pessoas que nem eu, hoje, que há 30 anos atrás não tinha o que ler. Né? Então, eu escrevi para esse tipo de profissional que eu imagino formar, né? Que ele tenha, talvez, agora...
Além das dificuldades que tem no mundo todo de tu encontrar literatura sobre isso, né? Arquitetura e cinema, quase não existe. Não vou dizer que não existe, porque, né, seria, mas quase não existe sobre o Brasil, né? E quando eu fui lá, eu pensei em fazer um trabalho assim. Para mim seria muito mais fácil, talvez, não sei se mais fácil, mas assim, poderia pegar Blade Runner, uns filmes assim, Hitchcock, clássicos, e fazer um estudo, né? Mas eu achei, sabe, como intelectual, digamos assim, eu achei que o meu compromisso era pensar o Brasil, né? Eu vejo na academia assim, na minha volta lá, várias teses, dissertações sobre nada contra, mas assim, sempre são aspectos muito sem o Brasil, sabe, né? E eu achei que eu deveria fazer alguma coisa sobre o Brasil. Acho que a gente tem que estar num momento cada vez mais crítico, né, de que tem que pensar o Brasil, né? Então foi por isso que eu resolvi fazer um material envolvido sobre o Brasil. Os Desmiolados é o meu segundo trabalho literário. Em 2015 eu lancei um romance histórico, um romance, de novo eu escrevi um romance infanto-juvenil, né? Chama-se Romeu e Julieta, 1844. Eu peguei, e que Shakespeare me perdoe, deve estar na tumba lá se revirando, mas eu peguei ipsis literis a estrutura do Romeu e Julieta, do texto de Shakespeare, só que ele se passa na antevéspera do massacre dos Lanceiros Negros, em Piratini, certo? Então, Julieta é uma menina branca, uma jovem branca, filha de um dignatário lá de Piratini, que na época era a capital farroupilha, e o Romeu é um lanceiro negro que está acampado lá na coxilha, né? E aguardando, né? Na verdade, a guerra já tinha terminado, já fazia uns 6 meses, um pouco menos, que não havia nenhuma, pequenas escaramuças. E o Barão de Caxias estava em Piratini tratando de um encontro, né? Tem um baile e tal, e ele é mandado para a cidade para poder saber, porque está tudo muito parado, eles estavam com medo dos negros lá, meio que pressentindo uma certa, né? Então ele vai escondido para Piratini para observar as movimentações, né? E ele encontra Julieta, se apaixona, ele tem toda aquela coisa clássica, toda exatamente igual e aí tem as conversas do Canabarro com o barão, na época, o Barão de Caxias, as cartas, em que há, digamos assim, essa infâmia na história do Rio Grande do Sul, né, que Canabarro vai lá e desarma os negros, e na madrugada, então, posteriormente ao desarme das armas dos lanceiros negros, as tropas imperiais invadem, né, a coxilha e fazem aquela chacina, assim, o nosso Carandiru histórico, eu diria, do Rio Grande do Sul, né? E aí ela fica sabendo pela manhã, vai até a coxilha, que fica, acho que uns 10, 12 quilômetros de Piratini, e encontra ele. O final é exatamente igual o do Romeu e Julieta, mas trata sobre essa história, né, através de um amor. E, na verdade, eu peguei o mote para contar essa história. Tem 2 anexos, tá? Tem um anexo sobre Shakespeare que eu escrevi, certo? Sobre o Romeu e Julieta, também voltado para o público infanto-juvenil. O livro é para infanto-juvenil. E tem um anexo de um historiador que eu pedi para ele escrever sobre os lanceiros negros. Poucas páginas, né? Então, o livro, na verdade, é voltado para aquele jovem de 14 a 16, 17 anos, 13 anos, assim, que o livro tem uma certa leveza, né? É uma história muito conhecida, né? Mas, ao mesmo tempo, como diria Jean-Paul Godard, é uma história simples sobre coisas complexas. E o Desmiolados, na verdade, só para chegar, para a gente finalizar, os Desmiolados, agora esse ano nós lançamos, na verdade são 10 escritores, 10 autores, pois são 10 miolados, com crônicas, né? Eu escrevi 4 crônicas, foi uma experiência muito bacana, porque a gente acabou não combinando nada um com o outro, tinha um editor, mas o editor também disse, escreva do jeito que vocês quiserem. E é interessante que o livro acabou tendo umas intersecções, uns cruzamentos, assim, no meio do negócio, que sem a gente combinar, falando às vezes de quase as mesmas coisas, de um que o outro e tal,
E foi bacana porque nos reunimos os 10 e tal, foi sempre muito bom, né? E vamos ver se agora consigo também. Eu tenho um outro livro já pronto também aí de novelas, de contos grandes, assim, novelas, que eu quero ver se até amanhã eu devo ter uma reunião com um editor. Vamos ver se eu toco para frente isso. Muito obrigada, Paulo Leônidas. Eu que agradeço a experiência aqui, foi fantástica de estar aqui com vocês aqui. Nós estamos terminando mais um Mimimi Cultural. Na nossa próxima edição da terça-feira teremos Otávio Pereira, criador do Domingo Black, e Paulo Jorge, uma das lideranças da Vila Cruzeiro. Muito obrigada e até lá. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.